Olá, seja muito bem-vindo para esse segundo vídeo de combinatória. Agora a gente vai aprender probabilidade. E para facilitar o seu entendimento nessa parte de probabilidade, volta lá no primeiro vídeo, olha direitinho, com calma, depois vem aqui, beleza? Mas durante o vídeo eu já vou te ensinando algumas coisinhas, vou revisando, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá então, o que é probabilidade? Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. É a chance. Qual é a chance de eu chutar todas as questões no vestibular, na minha prova do Enem, e mesmo assim passar? Ou então, qual é a chance de eu colocar os números na Mega Sena e ficar milionário? Ou qual é a chance de eu estar andando aqui na rua, tropeçar e cair? É a chance. E a gente vai conseguir calcular essa chance. A gente vai conseguir calcular. Então vamos tentar calcular, por exemplo, aqui, devagarinho, ó, na tranquilidade, qual é a chance de eu pegar um dado, tipo um dado desse aqui, ó, um dadinho bonitinho, ó lá, ó, 3 dimensões, porque aqui eu só sei desenhar bonito, eu não sei desenhar feio. Tem lá, ó, número 2, número 3, número 1, número 2, número 3, ainda tem o 4, o 5 e o 3 que estão lá atrás, né, que a gente não vê e tal. Vamos perguntar assim, ó, qual é a chance de eu jogar esse dado aqui e cair o número 3 virado pra cima? Cair esse número aqui, por exemplo, ó, número 3 pra cima. Sei lá, vamos pensar aqui. Qual é essa chance? Ó, quando eu jogar, pode cair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, né? Tranquilo. Beleza, é isso mesmo. Só que a chance que eu quero, por que eu perguntei? Qual é a chance de cair o número 3? Então significa que a chance de 3 cair é como se fosse assim, uma chance dentro de 6 chances, não é? A chance de o 3 cair é só uma chance entre as 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances. Então, a probabilidade do número 3 cair virado para cima é de 1 em 6. Pronto. É isso. 1 em 6. Agora, se eu perguntasse, qual é a chance do número 5 cair virado para cima? É uma chance em 6 também. Uma chance em 6. Qual é a chance do número 2 cair virado para cima? É uma chance em 6 também. Tranquilo? Lógico, se o dado for todo retinho, não tem uma diferença de massa de um para um lado ou para o outro, o dado ele é todo bonitinho, ele não foi feito para, por exemplo, cair mais o número 6. Não, esse aqui é um dado que não é viciado, tá? Imagine que isso aqui é um dado não viciado. Então, a chance de cair qualquer número, ó, por exemplo, qual a chance de cair o número 1? É 1 em 6 também, é 1 em 6. Porque das 6 vezes que eu jogar, só em uma vez vai cair o número 1. Isso é a chance, isso é a probabilidade. É muito tranquilo. Vamos pegar aqui outro exemplo. Imagine que você está no labirinto preso e nesse labirinto, no final, aparecem 6 portas. Uma porta aqui, outra porta aqui, outra aqui. Aí tem outra portinha aqui. A gente tem 6 portas. E aí te falaram o seguinte, ó. Te falaram que tem 2 dessas portas aqui que tem um tesouro. Duas portas tem um tesouro. E essas 2 portas vão te levar para fora e vão conseguir te levar para fugir desse labirinto. Agora tem 4 portas que realmente não é bom entrar lá. Não é bom. Tem 4 portas que tem uma coisa chamada leão. Tem um bicho lá. Um leãozinho. Escrevi meio estranho aqui. Tem um leão. E que se você abrir essa porta que tem um leão, o leão vai fazer um estrago contigo. Então eu te pergunto, qual é a probabilidade da gente conseguir fugir desse labirinto sem ser pego pelo leão? De eu conseguir fugir com o meu tesouro e ficar tranquilo? Qual é essa probabilidade? Vamos lá, ó. São 2 portas que vão ser bom pra mim, que eu vou conseguir fugir, que vão ser boas pra mim. E de um total de quantas portas? De um total de 6 portas. Então a minha probabilidade é de 2 chances em 6. Certo? De 2 chances em 6. De todas as 6 portas que eu poderia pegar, só em 2 eu vou conseguir fugir tranquilo. É essa a ideia, gente. É essa a ideia de probabilidade. Por isso que tem aquela velha história que talvez você tenha ouvido falar, que é assim, ó. Para calcular qualquer tipo de probabilidade, eu vou ter que fazer uma divisão entre o quê? O número de casos favoráveis, botar só fav, dividido pelo número de casos totais. Ou então, F sobre T. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. É sempre isso aqui.
Sempre que perguntar, qual a probabilidade de tal coisa? Você tem que perguntar na sua cabeça, peraí, quantos são os casos favoráveis? Quantos são os casos totais? E é o que aconteceu aqui nessa questão das portas. Em quantas portas eu vou ter um resultado favorável, que é o resultado que eu fiz a pergunta aqui. Eu vou conseguir fugir do labirinto. Casos favoráveis aqui, então, são o quê? 2. Casos totais são o total de portas, que é 6. Pronto. É simples assim. Se eu perguntasse assim, qual a probabilidade de eu abrir a porta e ter um leão lá dentro? Mesma coisa. Quantos são os casos favoráveis para eu abrir e aparecer um leão? Só fazer o tracinho aqui, ó. Casos favoráveis para o leão são 4. A gente acabou de ver aqui, ó. 4. Então, é 4 dividido por quanto? Pelo total de portas. O total de casos, que é 6. Acabou. Acabou. É só isso. Vamos agora colocar outra questãozinha, por exemplo, assim. Qual é a probabilidade de eu jogar 2 dados? 2. Joguei um aqui, joguei outro aqui. E a soma desses dados, a soma dos números que vão cair, por exemplo, se caiu o número 3 aqui e para cima, e aqui caiu o número 5 para cima. Eu vou somar os dois. Somei. Nesse caso aqui, a soma deles vai dar 3 mais 5 dá 8. Qual é a probabilidade da soma desses dois dados resultar no número 12? Qual é essa probabilidade? Eita, complicou. Meu Deus do céu. E agora? O que eu faço? Ei, relaxa, olha aqui, ó. Lembra? Como é que é? Casos favoráveis dividido pelos casos totais. Vamos primeiro descobrir os casos favoráveis. Eu sempre acho mais favoráveis não, descobrir os casos totais. Eu sempre acho mais fácil começar pelos totais, porque a gente já tem uma ideia, uma dimensão de quantas possibilidades são. Depois vai tentando só descobrir quais são os casos favoráveis, tá? Vamos lá, totais. De quantas maneiras, ou seja, de quantas somas diferentes ou quantas somas totais possam aparecer aqui quando eu jogar esses dois dados? Pode ser, por exemplo, no primeiro dado aqui pode vir o número 1 e no segundo dado o número 1. Ou então no primeiro dado o número 1, no segundo o número 2. Aí 1 e o 3, 1 e o 4, 1 e o 5, 1 e o 6. 6. Ou então existe a possibilidade do primeiro dado não dar 1, mas ele, por exemplo, dá o 2. 2 e o 1, 2 e o 2, 2 e o 3, 2 e o 4, 2 e o 5, 2 e o 6. Eu posso fazer a mesma coisa para o 3, mesma coisa para o 4, e mesma coisa para o 5, mesma coisa para o 6. Qual é o total de possibilidades, então? Aqui, ó. 6 possibilidades. Aqui eu tenho mais quantas? 6. Aqui, se eu for fazer 3, vai ter mais 6 possibilidades aqui. Aqui vai ter mais 6, mais 6, mais 6. Quanto é que é 6 mais 6 mais 6, mais 6 mais 6 mais 6? É a mesma coisa que fazer 6 vezes o número 6, não é isso? 6 vezes 6, a gente sabe que dá quanto? Que dá 36. Então, o total de possibilidades é 36. Tranquilo? Total de possibilidades é 36. Agora, vamos pensar assim, quantos são os casos favoráveis? Os casos favoráveis para isso aqui. Ó, deixa eu apagar aqui para a gente entender. Então, o total de possibilidades é 36. Ah, mas, Léo, tinha alguma maneira mais rápida de fazer? Porque aqui eu consegui desenhar, consegui fazer. Mas, às vezes, tem questão que não tem como desenhar, porque é muita coisa para desenhar, para imaginar, não dá. Como é que eu poderia fazer de um jeito mais rápido? Ó, tranquilo, boa pergunta, excelente pergunta, tá? É assim, ó. Eu não vou jogar 2 dados, eu não vou tomar 2 decisões. Faz o tracinho aqui, ó, lembra daquele vídeo? Faz os 2 tracinhos. No meu primeiro dado, eu tenho quantas possibilidades de números para jogar no meu primeiro dado? Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Então, no primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. No segundo dado, eu tenho quantas possibilidades? Eu também tenho 6 possibilidades. Então, se para cada dado que eu escolho no primeiro eu vou ter 6 possibilidades no segundo, é só fazer uma multiplicação aqui, ó. Primeira escolha, 6. Segunda escolha, 6. Total, 36. 36. É essa a ideia. Só que agora eu já descobri aqui os casos totais. Eu descobri. Totais, deu 36. E agora para descobrir os casos favoráveis, como é que eu faço? Opa, vamos pensar aqui. De quantas maneiras essa soma pode dar 12? Vamos pensar, se fosse o 5 mais o 5, a soma vai dar 10. Opa, não deu ainda. Se fosse o 5 mais o 6, a soma vai dar 11. Opa, não deu ainda, não deu de jeito nenhum. E se for o 6 mais o 6, a soma vai dar o quê? 12. Opa. Então quer dizer que a única forma da soma dar 12 é se for o 6 e o 6. Não adianta, não tem pra onde correr. Se cair o 5, o 4, o 3, não dá. Tem que ser o 6 e o 6. O máximo que der no primeiro dado e o máximo que der no segundo.
Então eu tenho quantas possibilidades de vir o número 12 na soma? Uma possibilidade. Então meus casos favoráveis aqui, ó, 1. Logo a minha resposta dessa questão aqui, ou seja, qual é a probabilidade da soma deles, da 12, é 1 em 36. O que isso significa? Que das 36 possibilidades de somas possíveis, de resultados possíveis, só em um deles eu vou ter a soma 12. Só em um deles. Deu para entender? Tá vendo como é tranquilo? Não é difícil, gente. Não é difícil. É só a gente pensar devagarinho, usando sempre essa ideia de favoráveis e totais, tá? Vamos agora aqui responder umas questões de concurso público mesmo. Vocês vão ver que não é difícil. E eu quero que primeiro você tente fazer e depois olhe aqui a resposta. Tente fazer sozinho antes. Pense um pouquinho aí. Depois pausa o vídeo, tenta fazer, depois volta. Que você vai aprender muito mais assim, tá? Vamos lá. Olha essa questãozinha aqui. São arrumados aleatoriamente, lado a lado, 12 livros em uma estante, onde 3 deles são de matemáticas. Qual é a probabilidade de que os livros de matemática fiquem juntos? Opa! Então eu tenho 12 livros, 3 de matemática, e ele quer saber qual a probabilidade de que os livros de matemática fiquem juntos, juntinhos. Vamos então apagar aqui isso tudo para ficar mais fácil de desenhar. Então ele disse assim, eu tenho aqui, ó, 12 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 livros na estante, arrumou aleatoriamente, só que ele está perguntando qual a probabilidade desses livros ficarem, dos 3 livros de matemática ficarem juntinhos. Por exemplo, esse livro aqui, matemática, matemática e matemática. Esses 3, tá? Primeira coisa, vamos lembrar a ideia de probabilidade. A ideia é sempre a mesma, ó. Casos favoráveis dividido pelos casos totais. F de favoráveis, T de totais. Vamos então primeiro pensar nos casos totais. Então assim, de quantas maneiras totais eu posso arrumar os livros? Depois eu vou pensar de como é que eu boto esses livros juntos. Maneiras totais de arrumar os livros na estante. Olha aqui, ó. Para colocar, vamos pensar assim, eu tenho 12 livros aqui na minha mão. Para colocar o livro, vamos pensar assim, que a gente tem aqui, ó, 12 espaços, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e acabou. Eu tenho aqui 12 espaços para colocar cada um desses livros. Aqui no primeiro espaço, eu posso colocar quantos livros? Ah, poxa, tu pode colocar qualquer livro, Léo. Qualquer livro. Então, para o primeiro espaço eu tenho 12 possibilidades, certo? Uma vez que eu coloquei o livro aqui, aí eu fui lá e coloquei qualquer um. Sei lá, coloquei esse livro aqui. Qualquer livro. Agora, para o segundo espaço, eu tenho quantas possibilidades de livros? Ah, poxa, se eu já coloquei um, só sobra 11 livros. Tô entendendo. Coloquei aqui, então, um livro. E para o outro, eu vou ter quantas possibilidades de livros? Eu vou ter 10. E no outro? 9. E no outro? E no outro? E no outro? Boa. Entendeu a lógica. É exatamente isso mesmo. 3, 2, 1. Como é que a gente faz aqui então? Lembrando daquela ideia do vídeo, lembra? Primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, o que a gente faz? Multiplica. 12 vezes 11 vezes 10. Multiplicar tudo e vou descobrir a resposta. Ah, eu vou precisar multiplicar isso aqui? Não, calma, vamos deixar aqui guardadinho, ó. Casos totais, eu vou fazer aqui uma fração logo, ó. Embaixo os casos totais. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes... pontinho aqui, vezes 1. Lembra? Significa que eu vou do 8, 7, 6, até chegar no 1. Deixa guardadinho aqui. Isso aqui então são os casos totais que a gente acabou de descobrir. Vamos agora descobrir os casos favoráveis. Quantos são os casos favoráveis disso aqui? Olha como é tranquilo. Ele falou assim, os livros de matemáticas têm que permanecerem juntos. Como é que eu posso fazer isso aqui então? Peraí, se eles vão estar sempre juntos, eu posso imaginar esse livro de matemática, então, como se eles estivessem colado. Assim, colado, literalmente colado no outro. Posso sim. Então, vamos pegar aqui esses 3 livros de matemática. Primeiro, segundo, terceiro. E vamos colar eles aqui, ver o que acontece. Tá, vamos colar então. Vou pegar aqui os 3 livros de matemática e vou deixar eles juntinhos aqui, ó. Colei um no outro. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Então agora é como se fosse assim, esse aqui fosse um bloco, é um bloco, e ele vai se movimentar na posição, ele vai ocupar agora uma posição, vai ser a posição matemática. Então é como se agora eu tivesse, sabe quantos livros? Eu tenho aqui 1, 2, 3 livros, imagina esse aqui como se fosse só um.
Eu tenho um livro aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora é como se eu tivesse 10 livros, tá? 10 livros, porque eu juntei aquilo tudo no bloco só. Já que eles vão ter que estar juntos, vamos colar logo. Deixa coladinho lá, vai ficar mais fácil. E aí, como é que a gente vai poder arrumar? Poxa, se agora eu tenho 10 livros, eu só tenho o quê? Tenho essas 10 posições para arrumar eles. 10 posições. Como é que a gente faz então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 posições para arrumar esses livros aqui. Tô entendendo, Léo, tô entendendo, tranquilo. Como é que vai fazer? Acho que você já sabe, né? Mas bora lá. Para colocar nessa primeira posição aqui, eu tenho quantas possibilidades de livros? Poxa, tem 10 livros. A gente acabou de contar, 10 livros, porque isso aqui agora é um bloco só, é uma coisa só. Não é isso? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 10 possibilidades. No outro, já coloquei um livro aqui, então agora só sobra 9. E no outro? 8. E no outro? E no outro? Opa, entendeu a lógica, né? É exatamente isso mesmo. 10, 9, 8, 7, até 1. Até 1. Então, meus casos favoráveis vão ser o quê? 10 vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4, até chegar no 1. Multiplicar tudo. Então, os casos favoráveis, gente, é exatamente isso. É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes até chegar no 1. Até chegar no 1. Opa, agora eu tenho uma fração aqui bem interessante. Bem interessante mesmo. Porque, como isso aqui é uma fração, eu posso eliminar o número 1 aqui com o número 1 aqui. O 2 que está do lado dele eu também vou tirar aqui. O 3, 4, 5. O 6 eu vou tirar com o 6 que está aqui, que está escondido aqui, ó. Do 8 até 1. O 7 também vou tirar com o 7 que está aqui escondido. O 8 eu vou tirar com esse 8 aqui. O 9 eu vou tirar com esse 9 aqui. E o 10 eu vou tirar com esse 10 aqui. Então, do 10 até o 9 que tem aqui, eu tirei... Do 10 até o 9, não. Do 10 até o 1 que está aqui, eu vou tirar com o 10 até o 1 que está aqui embaixo. Tranquilo, normal. O que sobrou lá em cima? Sobrou 1, porque é uma divisão, né? Divide um número igual por ele mesmo, vai dar 1. Sobrou 1 em cima. Ficou muito feio isso aqui. Ficou o número 1 em cima e ficou embaixo só o 12 vezes o 11. O 12 vezes o 11. Quanto é que dá essa multiplicação aqui, ó? A gente faz rapidinho. 2 vezes 1 dá 2. Aqui multiplicação, né? 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Baixou 2 aqui. Aqui baixou 3. Aí tá cortando na tela de vocês, né? Vamos somar aqui então. 2, 2, 1. 2 somando aqui agora dá 2 aqui. Aqui dá 3. Aqui dá 1. Opa! Deu 132. Então a resposta é 1 sobre 132. Vamos ver se tem essa resposta lá. 1 sobre 100. Opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eita droga! E agora a resposta é letra A. A gente errou. Meu Deus do céu, e aí? Você já sabe onde é que tá o erro? Eu fiz de propósito pra gente poder ver como essas questões aqui são muitas vezes traiçoeiras. Questões traiçoeiras que se você esquecer de um detalhe, erra tudo. E ele ainda coloca uma resposta que dá certinho pro teu raciocínio. Onde é que tá o erro? Tente pensar um pouquinho, dar uma olhadinha, ver onde é que tá o erro que eu vou dizer agora. Ó, gente, não pode esquecer que esses livros aqui de matemática não são iguaizinhos. É como se todos os livros são diferentes. Então é como se fosse assim, o livro de matemática número 1, o livro de matemática número 2, o livro de matemática número 3. A gente considerou como se tivesse sempre nessa ordem, do 1, do 2 e do 3. Ou seja, a gente faltou contar a possibilidade, por exemplo, de ter colocado o livro de matemática na ordem 3, 2, 1, ou na ordem 2, 3, 1, ou na ordem, sei lá, 1, 3, 2. Existem algumas possibilidades. São essas que faltaram a gente incluir. Por isso que a resposta não deu o que a gente pensava que ia dar. Beleza? Isso aqui é para você ficar mais atento. Atento. Tome muito cuidado, porque essas questões de combinatórias são cheias de casca de banana no chão. Qualquer coisinha pode escorregar. Beleza? Vamos lá, então. Como é que a gente vai descobrir de quantas maneiras agora esses livros de matemática aqui podem se permutar entre si, podem trocar de posição entre si. É tranquilo também, gente, ó. Vamos lá. Pensa aqui, a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Imagina que eu tenho agora aqui uma estante só desses 3 livros, com 3 possibilidades, e eu quero que eles troquem de posição entre si. Para colocar um livro aqui, um livro de matemática aqui nessa primeira posição, eu tenho quantas possibilidades?
eu tenho 3. Pode ser o livro 1, pode ser o livro 2, pode ser o livro 3. Pro outro, tenho 2, que eu já coloquei 1. E no outro aqui, 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Dá 6. Excelente, 6. Então, se eu tivesse que multiplicar, como nessa continha aqui que a gente multiplicou dos casos favoráveis, eu multipliquei todos, 10 vezes 9 vezes 8. E para cada uma dessas possibilidades, eu vou ter outras 6 desse aqui, ó. Eu vou ter outras 6 desses livros de matemática que estão permutando. Então, a gente inclui aqui, nessa multiplicação, o vezes o 6. Vezes o 6. É exatamente isso. Então, aqui, além de eu ter o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, eu vou ter aqui do ladinho, ó, o vezes o 6. Tranquilo? Multipliquei normal para descobrir o número de casos favoráveis. Então, eu tenho aqui, o que sobrou foi o 6 em cima e sobrou aqui o 2 vezes 11 embaixo. Vamos ver quanto é que dá agora, então. Olha lá, ó. É o 6 dividido pelo 12 vezes o 11. Até ficou mais fácil a conta, né? Eu posso dividir aqui por 6, dividir aqui por 6. Não é assim, ó. Vou dividir por 6 em cima e embaixo, ó. Presta atenção. Dividir por 6 aqui em cima, dividir por 6 aqui embaixo. Dividir por 6. Quanto é que é 6 dividido por 6 aqui em cima? 6 maçãs dividido para 6 pessoas, cada pessoa fica com uma maçã. Beleza. E aqui, o 12 dividido por 6. Eu tenho 12 maçãs para dividir para 6 pessoas. Cada pessoa fica com 2 maçãs. 2. E o 11, eu não mexi no 11, continua lá, ó. Vezes 11. Então, a resposta final, então, 1 sobre 2 vezes 11, 1 sobre 22. E é essa a nossa resposta. 1 sobre 22. Pode olhar lá. Resposta letra A. Aqui, 1 sobre 22. E agora a gente acerta com confiança, entendendo o assunto. Porque a gente não vai cair nessas pegadinhas. Por isso o quê? Por isso que a gente tem que responder bastante questões de combinatória. Porque aí você vai caindo numa pegadinha, vai caindo na outra, vai caindo na outra. Chega um ponto que você já tá tão craque, já tá tão ninja, que não tem nada que vai lhe derrubar. Nada. Beleza, gente? Então tá bom, espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou longo, mas é assim mesmo. Para aprender, tem que se esforçar, tem que trabalhar. Tranquilo? Até o próximo vídeo, então. Tchau!